A raiva não é inimiga da alma. O que destrói por dentro é a raiva descontrolada, aquela que cria raízes no coração e se torna a voz mais alta dentro de você. É importante entender que sentir raiva não te torna menos espiritual, fraco ou automaticamente alguém que falhou com Deus. A verdadeira tragédia começa quando você deixa de reconhecer que essa raiva se tornou seu guia, sua força motriz, seu mecanismo de defesa, ou até mesmo sua identidade. Desde cedo, muitos de nós aprendemos a esconder nossa raiva. Não grite, não responda, não faça birra, mas raramente nos ensinam o que fazer com essa emoção intensa que queima como fogo por dentro. Alguns a reprimem até explodirem, outros a justificam com orgulho, e muitos outros simplesmente aprendem a conviver com ela, disfarçando-a de sarcasmo, indiferença, frieza ou controle. Mas o grande problema não é sentir raiva, mas sim deixar que ela o consuma lentamente por dentro. As Escrituras nos dizem algo profundo em Efésios 4:26. Irai-vos, mas não piqueis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus não nos diz não se irrite, mas sim não peque em sua ira e não a carregue para o dia seguinte. Isso revela algo essencial. A raiva precisa de limites, precisa de orientação. A emoção é legítima, mas não deve nos dominar. Quando você deixa a raiva te controlar, ela começa a ditar suas decisões, distorcer suas palavras e endurecer seu coração. Você para de ouvir, para de confiar e aos poucos perde a sensibilidade para com os outros e para consigo mesmo. Você já se sentiu tão chateado que mesmo sabendo que iria magoar alguém com suas palavras, você as disse mesmo assim? Ou você chegou ao ponto em que prefere guardar rancor em vez de perdoar, apenas para se sentir forte? A raiva não resolvida se torna um veneno silencioso. Ela te faz acreditar que está te protegendo, quando na realidade só te impede de se curar. Muitas pessoas usam a raiva como uma barreira. Se eu parecer forte, ninguém nunca mais vai me machucar. Mas essa suposta força é apenas uma armadura enferrujada. Ela te protege, sim, mas também te isola. E o que começa como uma reação a uma mágoa se transforma em uma prisão emocional, onde você mesmo é o prisioneiro. A raiva não afeta apenas seus relacionamentos. Ela também desgasta sua saúde, sua mente e sua conexão espiritual. Ela te desconecta da sua paz interior, da sua capacidade de amar livremente e da voz de Deus que sussurra no seu íntimo. Não dos gritos da tempestade, mas aqui está o ponto crucial. Deus não te condena por sentir raiva. Ele quer te ajudar a entender o que fazer com ela, porque embora a raiva possa ser destrutiva, ela também pode ser um sinal. Pode mostrar onde você foi ferido, quais limites você ignorou ou qual verdade você precisa encarar. O problema não é senti-la, é não discernir. E é aí que entra a filosofia de Cristo. Um modo de vida onde o autocontrole não é repressão, mas liberdade interior. Imagine por um instante que sua raiva é um fogo. Se você o deixar queimar descontroladamente, ele consumirá tudo em seu caminho. Mas se você o canalizar, esse mesmo fogo poderá trazer luz, aquecer e purificar. E como canalizar esse fogo sem extingui-lo ou deixar que ele destrua tudo? É aqui que buscamos o exemplo supremo. Jesus. Sim, Jesus sentiu raiva. Ele se indignou, elevou a voz, virou mesas, mas nunca perdeu o controle. Sua raiva não era produto do ego, mas da justiça. Não foi um acesso de raiva cego, mas uma expressão clara do que não deveria ser tolerado. E este é o caminho que revela o próximo passo neste processo. Não reprimir a raiva, mas redirecioná-la propositalmente, como Cristo fez. Assim, a pergunta deixa de ser como faço para parar de ficar com raiva e passa a ser o que Jesus faria com essa raiva que eu sinto. A imagem que muitos têm de Jesus é a de um homem sereno e calmo, sempre sorrindo, falando em voz baixa e abraçando crianças. E embora essa ternura faça parte de sua essência,
Há um aspecto de Cristo que incomoda aqueles que preferem uma espiritualidade morna. Jesus também se irou. E não foi apenas uma vez. As Escrituras nos mostram momentos em que o Filho de Deus se manteve firme, indignado e intensamente em oposição. Mas há algo que distingue completamente a sua ira da nossa. Jesus se irou sem perder a compostura. Sua ira não o controlava. Ele a controlava. Um exemplo marcante encontra-se em João 2:13-16. Quando Jesus entra no templo e vê que ele se transformou num mercado de interesses próprios, roubo e manipulação espiritual, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados ali, e fazendo um chicote de cordas, expulsou todos do templo. E disse: não façam da casa de meu pai casa de comércio. Jesus derrubou mesas, elevou a voz e expulsou aqueles que usavam o sagrado para proveito próprio. Ele foi impulsivo? Não. Foi violento por sentir que estava perdendo o controle? De forma alguma. Suas ações foram enérgicas, sim, mas profundamente intencionais, justas e desprovidas de ego. Foi uma manifestação de santa ira. Uma energia que não destrói o outro, mas restaura a ordem perdida. Eis uma verdade incômoda, mas necessária. Nem toda raiva é ruim. Existe raiva que nasce da verdade, do zelo pelo que é certo, do amor pelo que é justo. Jesus não reprimiu suas emoções, mas também não permitiu que elas governassem suas ações. Isso revela um princípio fundamental. A maturidade espiritual não consiste em suprimir as emoções, mas em treiná-las para servir ao reino e não ao ego. Pense da seguinte maneira: quando Jesus confrontou os fariseus, ele o fez com clareza, firmeza e sem medo. Sua raiva não provinha da insegurança, mas da convicção. E o mais revelador, mesmo em sua indignação, ele continuou a amar, porque amar não significa ficar em silêncio diante da injustiça. Significa agir a partir de um lugar mais profundo do que o orgulho ferido. Significa confrontar sem destruir, corrigir sem humilhar, falar com veemência, mas sem queimar. Agora vamos olhar para dentro. Quantas vezes sua raiva foi apenas uma desculpa para punir a outra pessoa? Quantas vezes você se irritou não por zelo pela verdade, mas porque se sentiu ameaçado, ignorado ou magoado? A diferença entre a ira de Jesus e a nossa, muitas vezes, reside na raiz do problema. Ele agiu por amor. Nós, frequentemente, agimos por medo. E é aí que uma porta se abre. A raiva, se tornar um espelho, pode mostrar o que ainda não cicatrizou. Porque por trás da raiva, quase sempre há algo mais. Rejeição não processada, expectativas não atendidas, feridas antigas, traições que ainda doem. A raiva é como um alarme que dispara, mas que raramente paramos para ouvir. Jesus não precisava daquela máscara. Ele não precisava gritar para se sentir forte. Sua autoridade vinha de sua conexão com o Pai, não de sua capacidade de intimidar. E aqui surge uma grande lição. Quanto mais conectado você estiver com Deus, menos necessidade terá de reagir impulsivamente. Não se trata de ser passivo. Trata-se de responder a partir de um lugar mais profundo. Porque a raiva pode ser uma faísca, mas só Deus pode te ensinar a transformar essa faísca em luz e não em fogo. Talvez você tenha usado a raiva para se proteger em sua vida. Talvez você tenha dito a si mesmo: se eu não me defender, serei esmagado. Mas há uma enorme diferença entre defender limites saudáveis e atacar por amargura. E Cristo nos mostra esse caminho do meio, onde você pode ser firme sem ser áspero, claro sem ser cruel, forte sem ser destrutivo. Mas como se atinge esse nível de domínio interior? Como aprender a distinguir a raiva justa da raiva que nasce de um ego ferido? A resposta não está lá fora. Ela está na origem, em ir mais fundo, em parar de focar no que a outra pessoa me fez e começar a me perguntar: por que isso me afetou tanto? O que está me incomodando dentro de mim que eu ainda não curei? E essa é a porta que se abre para o próximo passo desta jornada.
Entender que a verdadeira origem da sua raiva não está fora de você. Na maioria das vezes, acreditamos que ficamos com raiva por causa da outra pessoa. Ele falou comigo de forma grosseira. Ele me humilhou, ele me ignorou, ele me traiu. Isso me magoou. E sim, tudo isso pode ter acontecido. As pessoas falham, se magoam e decepcionam. O mundo é imperfeito e os relacionamentos humanos são cheios de atritos. Mas existe uma verdade profunda que pode mudar para sempre a forma como você lida com a raiva. A raiva não se origina fora de nós. Ela é ativada de dentro para fora. Sim, a outra pessoa pode ser o gatilho, mas a verdadeira origem está dentro de você. E enquanto você não aceitar isso, continuará acreditando que o controle das suas emoções está nas mãos dos outros. Pense nisto. Duas pessoas podem vivenciar exatamente a mesma situação, mas uma fica com raiva e explode, enquanto a outra a encara com calma. Por quê? Porque a reação depende não só do estímulo, mas também do estado interno em que esse estímulo é recebido. Aquilo que te fere profundamente pode não afetar outra pessoa. E essa é a pista. A raiva não revela apenas algo sobre o mundo, mas também sobre você mesmo. Às vezes, não é a ofensa em si que desperta sua raiva, mas sim o que essa ofensa desperta dentro de você. Talvez aquela palavra dura tenha tocado em uma insegurança que você carrega desde a infância. Talvez aquela rejeição tenha reaberto uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Talvez aquela crítica tenha despertado um medo que você tentou esconder por anos. E enquanto você continuar acreditando que o problema está lá fora, você nunca olhará para onde realmente precisa olhar, para dentro de si mesmo. Jesus afirmou isso claramente em Mateus 15, 18, 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Cristo sempre direcionava a conversa para o coração, porque ele sabia que as aparências externas apenas revelam o que já está dentro. A raiva não surge do nada. É uma resposta emocional que brota de um sistema de crenças, memórias, expectativas e feridas. E o que não é curado se repete. O que não é confrontado se acumula. O que não é entregue a Deus acaba controlando suas ações. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar os outros para que parem de se irritar. Mas não percebem que mesmo que o mundo mude a seu favor, a batalha continua dentro de si mesmas. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras há anos. Toda vez que alguém diz algo que você não gosta, a mochila vibra, dói, reage. Mas em vez de abri-la, examiná-la e se livrar do peso, você simplesmente culpa a pessoa que tocou na mochila. E enquanto isso, você continua carregando o que não precisa. Continua acumulando raiva, frustração e ressentimentos antigos. Existe uma história simples, mas poderosa. Um homem reagia com raiva sempre que seu chefe o corrigia. Ele achava que a culpa era do chefe, que se sentia inútil. Mas após uma oração mais profunda, descobriu que seu pai nunca havia reconhecido suas conquistas na infância e sempre o criticava duramente. Cada correção do chefe não era apenas uma correção. Era uma reativação da ferida da infância, a sensação de não ser valorizado. Viu o que aconteceu? Não foi o chefe. Foi a ferida que não cicatrizou. Não era o presente. Era o passado não resolvido. E aí reside o ponto crucial. A raiva costuma ser a guardiã de uma ferida que você não sabia como proteger. Quando você não sabe como se defender, partindo de um lugar de amor próprio saudável, você o faz partindo da raiva. Quando você não sabe como estabelecer limites claros, você os estabelece gritando. Quando você não sabe como pedir o que precisa, você pune com o silêncio. E tudo isso tem um preço. Portanto, o caminho para a liberdade emocional não começa mudando a outra pessoa, mas permitindo que Deus ilumine o que você mesmo precisa mudar, compreender e libertar.
Deus não quer apenas que você pare de explodir. Ele quer te ensinar porque você está se desmoronando por dentro. Ele quer te mostrar quais emoções você enterrou, em quais mentiras você acreditou, quais feridas você continua carregando como se fossem parte da sua identidade. E isso só é revelado em privado. Não basta ouvir um sermão ou ler um versículo. É preciso silêncio, honestidade, vulnerabilidade. É preciso fechar a porta, ajoelhar-se e dizer: Senhor, mostra-me por que isso dói tanto. E então, algo milagroso acontece. Deus começa a falar não ao ruído da sua raiva, mas à raiz da sua dor. Porque por trás da raiva, muitas vezes, existe tristeza. Por trás da raiva, existe insegurança. Por trás da dureza, existe o medo de se machucar novamente. Mas Deus não quer que você seja duro. Ele quer que você se cure. Ele quer que você seja corajoso. Mas partindo de um lugar de paz, não de um lugar de defesa. Ele te ama intensamente, mas com um coração sensível e aberto. Ele quer você livre, não controlado por reações emocionais, nascidas de correntes invisíveis. E esse é o próximo passo. Aprender a deixar Deus não apenas ouvir sua oração, mas usar esse momento para revelar a você o verdadeiro estado de sua alma. Muitos acreditam que orar é falar, pedir, agradecer, chorar, e sim, tudo isso faz parte de uma conversa genuína com Deus. Mas existe um nível mais profundo que você só alcança quando ousa ir além das palavras. O nível em que Deus não apenas ouve o que você diz, mas começa a lhe mostrar o que você nem sabia que carregava dentro de si. Orar não é apenas se livrar do que te pesa, é descobrir o que você nem sabia que existia. Porque quando a raiva se torna um padrão em sua vida, não basta dizer: Senhor, ajude-me a não ficar com tanta raiva. Essa é uma oração válida, mas superficial. A verdadeira transformação começa quando você ora com uma atitude diferente. Quando você para de se apresentar como alguém que precisa mudar os outros e, em vez disso, se apresenta como alguém que precisa ser confrontado, com amor, mas sem filtros. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Teste-me e descubra o que penso. E veja se existe em mim algum caminho perverso e me guie pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta oração do salmista não é confortável, não é suave. É profunda, corajosa e reveladora. Porque pedir a Deus que o examine significa estar disposto a ver o seu reflexo sem maquiagem espiritual. E é precisamente aí que a oração se torna uma ferramenta de revelação, não apenas um desabafo. Quando você ora com um desejo genuíno de ser curado, Deus começa a falar com você sobre suas intenções, não apenas sobre suas ações. Começa a mostrar o que se esconde por trás dos seus rompantes, dos seus silêncios agressivos, das suas respostas ríspidas, dos seus momentos de impaciência. Não faz isso para envergonhá-lo, mas para libertá-lo. Ele mostra que essa raiva descontrolada não vem apenas do que aconteceu com você esta semana. Isso vem da sua história, das suas feridas não tratadas, dos seus medos disfarçados de coragem. Vem da dor que você guardou dentro de si, das expectativas que nunca foram atendidas, das palavras que nunca lhe foram ditas, dos abraços que lhe foram negados. E Deus, como um bom pai, não esconde o que dói. Ele traz isso à luz para curá-lo pela raiz. Talvez você só quisesse que ele o ajudasse a parar de reagir. Mas Deus é mais profundo do que isso. Ele não quer apenas corrigir seu comportamento. Ele quer transformar seu caráter. E para isso, ele primeiro precisa revelar o que governa o seu interior. É na oração que Deus te leva a lembrar daquela cena da infância que você enterrou. É na oração que você percebe como reage, assim como alguém que jurou nunca ser. É na oração que você percebe que sua raiva nem sempre é por justiça, mas por orgulho ferido. É na oração que você descobre que usa a raiva como escudo, porque não sabe como pedir ajuda sem se sentir vulnerável. E é aí que o processo começa. Um processo que não é mágico nem instantâneo, mas real, constante e redentor.
porque às vezes Deus não responde com palavras. Ele responde com um espelho. Isso faz você enxergar sua impaciência, seu desejo de controle, sua necessidade de aprovação, sua dificuldade em confiar. Isso te lembra que não se trata de mudar seu ambiente, mas de se entregar completamente a Ele para que Ele possa ser sua nova raiz. E aqui acontece algo maravilhoso. A raiva deixa de ser sua prisão e passa a ser sua professora. Porque quando você permite que Deus lhe mostre o que está por trás de tudo, você começa a entender que cada emoção intensa é um convite para olhar mais profundamente, para viver de forma mais consciente, para curar-se mais profundamente. Mas para isso, você precisa orar com boa vontade, não na defensiva, não com máscaras, não com justificativas, não com frases religiosas que encobrem o que você realmente sente. Às vezes, a oração mais poderosa é um sussurro entrecortado. Não entendo por que sou assim, mas mostra-me, Senhor. Não sei como mudar isso, mas não quero viver dominado por essa emoção. Não gosto do que essa raiva desperta em mim. Mude-me de dentro para fora. Quando você faz isso, Deus responde, e faz isso trazendo clareza, trazendo convicção, não condenação, mas a verdade que ilumina. Ele começa a limpar, pouco a pouco, o filtro emocional através do qual você enxerga a vida. E quanto mais você orar sinceramente, mais sensível você se tornará à sua voz. E quanto mais sensível você for à sua voz, mais capaz será de reconhecer quando a raiva quer tomar o controle. E você não lhe dá essa oportunidade. Mas esse tipo de transformação não acontece apenas com força de vontade. Isso acontece quando o Espírito Santo começa a agir de dentro para fora, não como um supervisor que o pune quando você falha, mas como uma presença que o capacita a agir de forma diferente. E é ali, exatamente nesse ponto do processo, que entramos na próxima dimensão do caminho espiritual. Existe uma grande diferença entre reprimir uma emoção e ser transformado por dentro. Reprimir é forçar. É engolir o que dói, é silenciar o que grita, mas a transformação que vem de Deus não esmaga a sua alma, ela a liberta por dentro. E essa transformação não é resultado da sua força de vontade, não se trata de suportar, conter ou fingir. Isso vem da entrega ao Espírito Santo e de permitir que Ele faça em você o que você, com sua própria força, não consegue realizar. Muitos pensam que o autocontrole se resume a suprimir o impulso de explodir, que a maturidade espiritual significa tornar-se imperturbável. Mas não se trata de se tornar pedra, mas sim de solo fértil. Solo que foi trabalhado pelo Espírito até que o que antes era reação se torne discernimento. Até que o que antes era fogo destrutivo se torne fogo purificador. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22, 23, preste muita atenção. O autocontrole é uma fruta. Não é uma habilidade que se desenvolve com a repetição. Não é uma máscara que se usa para parecer mais espiritual. É algo que nasce dentro de você quando o Espírito de Deus tem liberdade para agir na parte mais profunda do seu caráter. E esse processo não acontece em um único instante. Não é automático, é progressivo. Acontece em segredo, no dia a dia, quando você permite que o Espírito fale mais alto do que o seu orgulho, quando você escolhe respirar em vez de explodir, quando você ouve sua voz interior antes de ceder ao impulso. E não, isso não significa que você deva parar de sentir raiva. Significa que a raiva não te controla mais. Significa que agora você pode observar essa emoção e se perguntar: o que essa raiva está me revelando? De onde estou reagindo? Será que este renascimento vem do Espírito ou de uma antiga ferida? O Espírito Santo não pede que você pare de sentir. Ela te convida a resgatar o que você sente, para que você não acabe escravo de suas emoções, mas governado por sua presença. E quando isso acontece, algo muda. Onde antes havia violência, agora há clareza. Onde antes havia ataque, agora há firmeza com amor. Onde antes havia o desejo de ferir,
Agora há o desejo de curar, porque o Espírito não te leva a esconder a tua ira, isso te leva a compreendê-lo, canalizá-lo e curá-lo, e ele faz isso com paciência. Não exige perfeição de você, isso te acompanha, isso te molda, isso te lembra quem você realmente é. Você não é suas reações. Você não é o seu passado, você não é definido pelos seus erros. Você é filho ou filha de Deus, cheio da sua presença, com a capacidade de responder à vida com sabedoria e não com mágoa. E mesmo quando você falhar, porque sim, você vai falhar, o Espírito não o castiga nem o abandona, te convence, ele te corrige e isso te revigora. É assim que, pouco a pouco, você aprende a viver a partir de um centro diferente. A raiva, que antes dominava seus dias, agora se torna um alarme que você ouve, mas ao qual você não obedece cegamente. Você começa a escolher, você começa a respirar, você começa a olhar para os outros não com intenção de ofender, mas com compaixão. Mas há mais uma coisa que o Espírito lhe pedirá neste processo. E talvez o mais difícil, perdoar, porque enquanto você não perdoar, a raiva continuará a criar raízes em sua alma. Não importa o quanto você ore, quantos versículos você recite ou o quanto você se esforce para mudar. Se o perdão não fluir, o fogo interior não se extinguirá. E é por isso que o próximo passo é essencial. Porque perdoar não é sinal de fraqueza, é o ato mais corajoso de libertação espiritual. E é para lá que vamos agora. Perdoar não é esquecer. Não se trata de justificar. Não se trata de fingir que nada aconteceu. Perdoar é tomar a decisão mais difícil, mas também a mais poderosa de todas. Abrir mão daquilo que você tem o direito de continuar carregando. Por amor à sua própria liberdade interior. Porque sim, você pode ter todo o direito de estar com raiva. A dor pode ter sido real. O que eles fizeram pode ter sido injusto, humilhante, imperdoável. Mas eis a verdade que ninguém quer ouvir quando está dominado pela raiva. O perdão não é para outra pessoa. É para você. Enquanto você não perdoar, a raiva continuará a ter lugar dentro de você. E aquilo que você não liberta, você repete. Talvez não com a mesma pessoa, mas com outras. Talvez não com as mesmas palavras, mas com as mesmas emoções envenenadas. A falta de perdão não te protege. Ela te envenena. Isso te mantém preso a um momento, a uma pessoa, a uma dor. É como carregar brasas na mão, esperando que elas queimem a outra pessoa, mas o único que acaba se machucando é você. Jesus foi claro, direto e profundamente exigente sobre este assunto, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas, se vocês não perdoarem aos outros as suas ofensas, o Pai de vocês também não os perdoará. Mateus 6, 14 e 15. Isso dói muito, porque muitas vezes oramos, buscamos a Deus, pedimos paz, mas não nos livramos do ressentimento. Queremos que Ele nos cure, mas não queremos abrir mão do direito de sentir raiva. Queremos ser livres, enquanto continuamos a alimentar pensamentos de vingança, presunção e ressentimento. E isso, embora possa parecer emocionalmente lógico, é uma armadilha espiritual, porque o ressentimento se disfarça de força, mas na realidade é uma fraqueza persistente, é orgulho disfarçado de dignidade, é uma dor não cicatrizada disfarçada de eu estou certo. Mas o perdão, o verdadeiro perdão, aquele que flui do Espírito, não apaga o que aconteceu. Simplesmente decida que o passado não terá o poder de definir o seu futuro. Perdoar não significa esquecer. Trata-se de estancar o sangramento sempre que você se lembrar. É olhar para trás sem deixar que o fogo consuma o presente. Isso só pode ser alcançado a partir de uma perspectiva espiritual. Renda-se a Deus. Entregue o julgamento a Ele e abra mão do controle. Porque enquanto você quiser que a outra pessoa sinta o mesmo que você sentiu, você permanecerá prisioneiro. E enquanto você acreditar que perdoar é desistir da justiça,
Você estará confundindo justiça com vingança. Deus é justo. Ele não ignora o que fizeram com você. Ele viu cada lágrima, cada injustiça, cada palavra que te marcou. Mas ele também sabe que o maior castigo para os seus inimigos não é a sua raiva, mas sim a sua cura. Quando você se cura, quando você perdoa, quando você se liberta, eles não têm mais poder sobre você e você recupera o controle da sua paz. Você quer um sinal de que o Espírito Santo está agindo em você? Não se trata de falar em línguas, pregar ou cantar fervorosamente. Trata-se de ser capaz de perdoar sem que a outra pessoa precise se desculpar. Trata-se de ser capaz de deixar ir, mesmo que a outra pessoa não reconheça isso. Trata-se de poder abençoar aqueles que te magoaram, não porque eles mereçam, mas porque você decidiu não viver mais preso a esse fogo. E esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Reconheça que a sua paz vale mais do que o seu orgulho, que a sua liberdade vale mais do que vencer uma discussão interna, que sua alma foi criada para amar, não para nutrir ódio. Jesus, na cruz, cercado por injustiça, traição e dor, proferiu as palavras mais poderosas que alguém pode dizer sob pressão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34, ele não disse isso por fraqueza, ele disse isso com total convicção, com amor absoluto, de uma autoridade que não precisava punir, mas sim redimir. E você, ao perdoar, caminhe com essa mesma autoridade, não porque o outro tenha mudado, mas porque você mudou. E quando isso acontecer, quando você não reagir mais com ódio, quando a raiva não controlar mais suas respostas, quando você decidir caminhar em liberdade, mesmo tendo motivos para odiar, então você alcançou um novo nível de maturidade espiritual. Mas atenção, esse processo não é automático. Não se trata de uma decisão isolada, é uma prática, uma entrega constante, um caminho de formação interior. E é por isso que, para encerrar este dia, é essencial entender que dominar a raiva não é um milagre que acontece uma vez. É uma disciplina diária que transforma o seu caráter por dentro. Muitos esperam que, ao encontrarem Deus, suas emoções mudem automaticamente, que eles acordem um dia e não estejam mais com raiva, que depois de uma oração fervorosa, eles não explodam mais, com fé suficiente, que a raiva desapareça. Mas controlar a raiva não é um processo mágico, é uma formação espiritual, uma prática diária, um trabalho invisível, porém profundo, porque a sua personalidade não muda num instante, é moldado, é polido, é reforçado. E cada momento de raiva é, na realidade, uma oportunidade para crescer, não para se condenar. O verdadeiro milagre não acontece quando você para de sentir raiva. Isso acontece quando, em meio à provocação, você pode escolher uma resposta diferente, quando você decide permanecer em silêncio, não por medo, mas por sabedoria. Quando você opta por falar com firmeza e não com raiva, quando você sente o fogo arder dentro de si, e em vez de deixar que ele consuma tudo, você respira. Ouve o Espírito e escolhe o caminho da vida. E isso não pode ser alcançado apenas com emoção, isso se conquista através da disciplina espiritual. E o que isso significa? Significa ter um tempo diário com Deus, mesmo quando você não está com vontade. Significa meditar em sua palavra até que a verdade substitua as mentiras que despertam sua raiva. Significa praticar o silêncio interior, respirar, discernir. Significa pedir perdão quando se comete um erro, sem orgulho. Significa examinar a própria alma com humildade, como alguém que está sendo moldado pelo oleiro. O tolo dá rédea solta a toda a sua raiva, mas o sábio acaba por acalmá-la. Provérbios 29:11a. Sabedoria não é inata, é cultivado, e Deus te dá todas as ferramentas, seu espírito, sua palavra, sua presença. Mas você decide se construirá sua vida na carne ou no espírito. E aqui está o mais bonito. Cada vez que você escolhe bem, mesmo nas pequenas coisas, você está ganhando.
quando você permanece em silêncio para não magoar, quando você ora em vez de reagir, quando você estabelece limites sem gritar, quando você para se perguntar: isso reflete Cristo em mim? Aí está você, crescendo, ali você está sendo transformado. Não busque uma solução rápida, não se frustre com as recaídas, não se compare aos outros, continue caminhando, passo a passo, dia após dia. Conversa após conversa, o autocontrole é como um músculo, fica mais forte com o uso constante. E sim, você vai se cansar, você vai fracassar. Haverá dias em que você sentirá que não fez nenhum progresso. Mas Deus não espera que você seja perfeito. Está moldando uma nova natureza dentro de você. Uma nova forma de reagir. Uma nova forma de ser. Dominar a raiva é aprender a governar-se pelo espírito e não pela emoção. Trata-se de deixar de ser escravo do impulso, de se tornar alguém que vive em plenitude interior. E se houver dias em que você sentir que não consegue mais continuar, lembre-se disto: você não está lutando sozinho. O Espírito de Deus não apenas te guia, ele vive em você. Ele te molda. E ele não desistirá até que seu caráter reflita o Filho. E esse é o verdadeiro propósito. Não apenas ter paz interior, mas que essa paz seja uma luz para os outros. Porque quando você aprende a controlar sua raiva, você se torna um porto seguro para os outros. Sua presença traz calma. Sua voz inspira. Seu exemplo ensina. E a sua história, aquela que um dia foi marcada pelo fogo, agora inspira outros a buscarem a mesma liberdade. E assim como você foi formado, agora você pode formar. Assim como você foi curado, agora você pode se curar. Assim como você foi perdoado, agora você pode perdoar. Porque a vitória sobre a raiva não é algo para se gritar aos quatro ventos. A vida está viva, nós caminhamos, está sendo transmitido e essa jornada não termina aqui. Porque, se você quer que essa transformação seja duradoura, precisa desenvolver uma espiritualidade prática, não apenas emocional, mas integrada à sua vida diária. Uma espiritualidade que molda seu caráter, influencia suas reações e te sustenta quando ninguém está olhando. Esse será o nosso próximo passo. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a curtir este vídeo, não por mim, mas para que o algoritmo possa levá-lo a outras pessoas que também estão passando pela mesma situação. Inscreva-se no canal se você quiser continuar crescendo espiritualmente comigo, passo a passo, com conteúdo que não apenas informa, mas transforma por dentro. E me contem nos comentários qual parte desta mensagem mais lhe chamou a atenção. Eu leio cada uma delas e oro por você, e não saia sem assistir aos outros vídeos do canal. Cada uma foi criada com propósito, com profundidade e com a certeza de que Deus continua a falar. Nós só precisamos aprender a ouvir. Até o próximo vídeo. Até lá, continue caminhando.